A Associação Americana de Árvores de Natal estima que cerca de 77% das famílias americanas, em torno de 96 milhões, montarão uma árvore de Natal nesta temporada de festas. Ao pensar na tradição das árvores de Natal, provavelmente a primeira coisa que vem à mente não é uma explosão massiva. Na verdade, uma das árvores de Natal mais famosas da América está intimamente ligada a uma das explosões mais devastadoras da história. É uma história de grande tragédia, grande heroísmo e grande generosidade que vai ao coração do verdadeiro significado do Natal. É uma história que merece ser lembrada. Halifax, capital da Nova Escócia, no Canadá, possui um grande porto natural na costa atlântica canadense. O lema da cidade, Imari Mercies, significa "do mar obtemos nossa riqueza". Na verdade, a localização da cidade moderna em terras tradicionais do povo Mi'kmaq era chamada na língua Mi'kmaq Shibuktuk, que significa grande porto. Esse porto natural foi o motivo pelo qual os britânicos criaram um assentamento lá em 1749, provocando conflito com os Mi'kmaqs. O porto, o mais próximo da América do Norte continental à Europa, não apenas funcionava como um local de comércio na costa atlântica canadense, mas mostrou seu valor como base militar já na Guerra Franco-Indígena em 1754, onde era uma importante base logística apoiando o cerco de Louisbourg. A importância estratégica persistiu no mundo arrasado pela Guerra de 1917. Até então, a cidade havia crescido para cerca de 50 mil residentes, incluindo o grande número de tropas, militares e marinheiros que passavam devido à guerra. Halifax era um importante terminal ferroviário, com tropas e suprimentos fluindo por trem do Canadá e dos Estados Unidos para seu porto, onde navios rumo ao continente se reuniam em comboios, uma defesa contra os temidos submarinos alemães U-boats. Durante a Grande Guerra, milhões de toneladas de suprimentos e centenas de milhares de tropas canadenses e americanas passaram pelo agitado porto rumo aos campos de batalha. Entre os navios que utilizavam o movimentado porto estava o navio a vapor SS Imo, com 5.043 toneladas brutas registradas. Construído na Irlanda em 1889 e navegando sob bandeira norueguesa, o Imo foi fretado para a Comissão de Socorro belga e, em dezembro, estava a caminho de Nova York para coletar suprimentos. O Imo deveria zarpar em 5 de dezembro, mas atrasou devido ao atraso na chegada da carga de carvão. O carregamento de carvão ocorreu após as redes de submarinos do porto serem levantadas, obrigando-a a adiar a partida para a manhã seguinte. Naquele dezembro, o cargueiro francês SS Mont Blanc, de 3.121 toneladas brutas, também transitava pelo porto. O Mont Blanc, de 18 anos, pertencia à Companhia Geral Transatlântica, responsável pelo transporte marítimo francês durante a guerra. Ela havia deixado Nova York no 1º de dezembro, carregada de munições, rumo a Bordeaux e aos campos de batalha da França. Ela deveria se juntar a um comboio rumo ao continente que se formava na bacia de Bedford, uma baía fechada no noroeste do porto de Halifax. Ela chegou em 5 de dezembro, mas após a rede de submarinos ser levantada, esperou até a manhã seguinte para entrar no porto. Por volta das 8h45 da manhã, no dia 6 de dezembro, o EMO vazio de carga estava deixando o porto, rumo a Nova York, enquanto o Mont Blanc, carregado de explosivos, estava entrando no porto, tendo acabado de chegar de Nova York. Os dois navios passavam por uma parte do porto denominada Estreito. No estreito, os navios deveriam manter-se à direita e passar uns pelos outros pela esquerda. Mas o EMO primeiro encontrou o navio a vapor americano SS Clara, que estava na faixa errada. Para evitar a colisão, o Imo moveu-se para bombordo e os dois passaram de estibordo a destibordo. Imo foi então forçado a sair ainda mais da faixa para passar por um rebocador. Isso significava que quando o Imo encontrou o Mont Blanc entrando no porto, ele estava fora de posição e os dois estavam prestes a colidir. Os dois trocaram sinais. Mont Blanc parou os motores e Imo reverteu-os dela, fazendo sua proa voltar-se para o Mont Blanc. O resultado, segundo o Halifax Evening Mail,
de uma hélice de direita invertida enquanto o navio a vapor ainda estava em movimento. O ímpeto dos dois navios os uniu. O acidente não foi grave. Estima-se que os dois navios reduziram a velocidade para menos de um nó antes da colisão. O dano ao SS Mont Blanc não foi severo, pois a proa do EMU a atingiu de lado. Moradores de Halifax e Cambridge, do outro lado do porto, ouviram os barcos sinalizando entre si e foram ver o que causava da agitação. A maioria parecia completamente alheia ao desastre iminente. Normalmente, navios de munição não podem entrar no porto pelo risco de explosão, mas essa restrição foi flexibilizada devido às demandas da guerra. O piloto do porto do Mont Blanc solicitou um navio guarda especial devido aos explosivos a bordo, mas nenhum foi designado. Os navios com munições costumavam içar uma bandeira vermelha para alertar sobre o perigo, mas a prática foi suspensa devido à guerra e ao medo de espiões alemães. O Mont Blanc não foi seriamente danificado, mas seu convés incluía barris de benzeno, um combustível altamente inflamável. A colisão derrubou barris, espalhando combustível nos convéses. Quando o IMO se desvencilhou da colisão, uma faísca incendiou o benzeno. O chefe de bordo do Mont Blanc testemunharia mais tarde que nenhum poder humano poderia ter apagado as chamas que quase imediatamente seguiram a colisão. Além disso, a única mangueira do navio estava inacessível devido ao fogo. A tripulação do Mont Blanc abandonou rapidamente o navio que, à deriva, se dirigiu para o cais número 6 do porto. Outros navios, incluindo um rebocador e um baleeiro, avistaram o fogo e se aproximaram para combatê-lo com suas mangueiras. O número crescente de espectadores na costa viu a fumaça, mas não compreendeu seu significado, pois o navio não hasteava a bandeira vermelha, indicando munições a bordo. Mas o Mont Blanc estava carregando 2.925 toneladas métricas de explosivos de alta potência. O oficial-chefe testemunhou em tribunal que a tripulação do Mont Blanc tentou afastar as pessoas, mas a mensagem pode ter sido mal interpretada, pois apenas um deles falava inglês. Por volta das 9h04, cerca de 19 minutos após a colisão inicial, o Mont Blanc explodiu. A explosão, conhecida como o Horror de Halifax, foi a maior feita pelo homem até então. Como escreve o Museu Marítimo do Atlântico, num instante, o Mont Blanc foi transformado de um navio para uma bomba de 3 quilotons em um movimentado porto moderno. O Mont Blanc instalou um canhão de 90 milímetros no convés dianteiro como defesa contra submarinos. A explosão foi tão forte que o canhão, com o cano derretido, caiu a mais de 5,5 quilômetros de distância. A explosão foi ouvida a 360 quilômetros de distância na ilha Cape Breton. O tsunami gerado pela explosão tinha 18 metros de altura. Edifícios num raio superior a 2,5 quilômetros foram danificados. Acredita-se que pelo menos 1.600 pessoas morreram na explosão inicial e milhares ficaram feridas ou soterradas nos escombros. O fogo se espalhou rapidamente a partir das lâmpadas e fogões nos prédios de South Nauclops. O Montreal Star escreveu que, para aumentar o horror, o fogo começou em 100 lugares e aqueles presos pelos escombros tiveram a morte mais horrível. O Star continuou: a guerra atingiu Halifax. Tristeza e angústia são deixadas para trás. Onde poucas horas atrás a cidade mais próspera do Canadá estava segura em suas defesas, sem medo e quase apática, agora há montes de ruínas. Ainda é impossível estimar as perdas de vidas e propriedades, e palavras não conseguem descrever o sofrimento daqueles que perderam lares e entes queridos por um golpe cruel. O desastre chegou tão súbito e inesperado quanto as bombas de Zeppelin sobre cidades inglesas indefesas, com o mesmo efeito. O Saskatoon Daily Star escreveu que o mar que havia trazido riqueza e prosperidade a Halifax despejou o desastre sobre a cidade com a mesma generosidade com que havia despejado prosperidade. Seria impossível expressar a gravidade da perda ou o tamanho do heroísmo das pessoas durante o desastre. Um despachante de telégrafo deu sua vida para alertar os trens próximos sobre a explosão iminente.
Sua última mensagem dizia que esta seria sua última mensagem. Adeus, rapazes. Um cidadão notável embarcou em uma barcaça em chamas, carregada de munições, e extinguiu o fogo, prevenindo uma nova explosão. Halifax possuía o serviço de bombeiros mais antigo do Canadá e exibia uma nova bomba motorizada American La France chamada Patrícia, pioneira no país. Os bombeiros da brigada, acompanhados da Patrícia, responderam ao incêndio inicial. Na explosão do Mont Blanc, 8 homens da brigada morreram na hora e um 9º faleceu depois devido aos ferimentos. Segundo a revista Halifax, é a maior perda de bombeiros em um único incidente na história do Canadá. Brigadas de incêndio de comunidades próximas viajam mais de 100 milhas de trem, apenas para descobrir que suas mangueiras não se conectam às fontes de água de Halifax. Halifax estava em estado desesperador. Mais de 1.000 mortos, milhares de feridos, incêndios ainda queimando e dezenas de milhares de desabrigados, expostos aos elementos no meio de um inverno canadense. Apesar da resposta rápida das comunidades próximas, a grande destruição exigiu ajuda de locais mais distantes. Chamadas foram realizadas pelo Canadá e Estados Unidos da América. A ajuda veio rapidamente de vários lugares, incluindo os Estados Unidos da América. O cruzador United States Ship Tacoma, escoltado pela Marinha, retorna a Halifax após proteger um comboio. O cruzador foi atingido pelas ondas da explosão e, ao ver a nuvem de fumaça, mudou de curso para socorrer Halifax. A tripulação do Tacoma ajudou na segurança e nos esforços de socorro. O navio virou um hospital provisório. Muitos dos relatos iniciais descrevendo a devastação vieram do capitão do Tacoma. Mas uma fonte de alívio pode ter vindo como uma surpresa para alguns. Boston, Massachusetts. Como o Boston Globe observou em 2017, a relação histórica entre Boston e Halifax não era amigável. Nova Escócia foi o destino de milhares de lealistas britânicos de New England após a Revolução Americana. Durante a Guerra de 1812, corsários de Halifax capturaram mais de 60 navios americanos. Em 1813, a fragata americana Chesapeake foi capturada fora de Boston pela fragata britânica His Majesty's Ship Shannon. O prêmio foi levado para Halifax e as tripulações americanas capturadas foram internadas lá. A força militar que incendiou os Estados Unidos da América, o Capitólio veio de Halifax em 1814. Durante a Guerra Civil Americana, o corredor de bloqueio confederado Confederate States Ship Tallahassee foi reparado em Halifax, onde a comunidade o ajudou a escapar do porto à noite, evitando a perseguição pelos Estados Unidos da América, navios da Marinha. Mas, continua o Globe, essas duas cidades portuárias tinham mais em comum do que a maioria. Boston abrigava milhares de primos e transplantados de Halifax, como James Ernest McLaughlin, projetista do Fenway Park. Em abril de 1917, os Estados Unidos da América entraram na Grande Guerra, tornando-se aliados do Canadá pela primeira vez, o que ajudou. Tão importante quanto, Massachusetts criou em fevereiro um Comitê de Segurança Pública. O comitê, criado pelo governador Samuel Walker McCall, foi uma resposta à crescente possibilidade de envolvimento dos Estados Unidos da América na Grande Guerra. O governador escreveu que, quando formou o comitê, não imaginava que a guerra fosse provável. Não expresso opinião sobre esse ponto. Todos concordamos que a guerra é possível, e como é possível, cabe a nós fazer o que podemos para colocar o Commonwealth de Massachusetts em posição de responder rapidamente a qualquer chamado da nação, como sempre fez em tempos de crise nacional. Se o governador hesitava em falar sobre a chance de guerra, ele devia ter reconhecido isso. Os Estados Unidos da América declararam guerra à Alemanha em 4 de abril. O comitê havia estabelecido comitês locais por todo o território, com inúmeras responsabilidades, incluindo a preparação médica necessária para enfrentar qualquer emergência. Ou seja, Massachusetts já tinha em vigor um sistema que foi projetado para fornecer uma resposta médica para atender qualquer emergência. Menos de 2 horas após a explosão, o governador McCall enviou um telegrama ao prefeito de Halifax, Peter Francis Martin, oferecendo toda a assistência necessária de Massachusetts. Me envie um telegrama imediatamente. O prefeito não conseguiu responder de imediato.
McCall convocou uma reunião com seu comitê. O comitê contatou suas conexões e o chefe da ferrovia Boston e Maine prometeu um trem se o governador pudesse preenchê-lo. McCall não aguardou a resposta de Halifax. O trem partiu de Boston cheio de médicos, enfermeiros e suprimentos médicos às 10 da noite, apenas 12 horas depois que as primeiras notícias do desastre chegaram a Boston. No dia 7 de dezembro, uma tempestade de neve, uma das maiores na história dos marítimos, atingiu e o trem ficou preso em grandes montes de neve. Os socorristas precisaram ser resgatados, mas o trem chegou no dia seguinte, 2 dias após a explosão. Devido ao comitê de McCall, o socorro médico urgente de Boston chegou antes mesmo do que em outras províncias canadenses. O Globe citou Thomas Roddell, renomado historiador de Halifax e sobrevivente da explosão. Médicos e enfermeiros de cidades provinciais proibidas chegaram com ajuda substancial vinda de Montreal e Toronto. Mas a primeira e mais valiosa ajuda veio do antigo inimigo além da Baía de Fundy. Outro trem de Boston chegou no dia 9, trazendo equipamentos hospitalares. O navio de Boston Calvin Austin, fretado pela Diretoria de Navegação dos Estados Unidos da América, foi atrasado pela tempestade, mas chegou no dia 11. Segundo a revista Legend, a carga continha 985 pacotes de colchões, 591 berços, 86 pacotes de travesseiros, 200 sacos de farinha, 115 caixas de carne enlatada, 200 caixas de feijão enlatado, 62 caixas de café e 26 caixas de chá. Havia sapatos, bolachas, vidro, telhados, roupas, pão e margarina. Segundo o Globe, de 11 de dezembro de 1917, $, 2.000 em sapatos, $, 4.000 em telhados, $, 8.000 em meias e luvas, $, 10.000 em produtos de borracha, $, 4.000 em vidro, $, 15.000 em suprimentos diversos e 10 caminhões pesados avaliados em $, 25.000 que poderiam ser usados para distribuir suprimentos. Um segundo navio, o Northland, já estava a caminho, carregando $, 2.000 em sapatos, $, 4.000 em telhados, $, 8.000 em meias e luvas, $, 10.000 em produtos de borracha, $, 4.000 em vidro, $, 15.000 em suprimentos diversos e 10 caminhões pesados avaliados em $, 25.000 que poderiam ser usados para distribuir suprimentos, $. A notável autora canadense Nellie McClung foi citada no Globe. Até mesmo essa catástrofe nos uniu mais, e não tenho palavras para expressar a gratidão do povo canadense pela ajuda voluntária que foi dada. E a ajuda continuou. O Globe escreveu em 2017, e foi apenas o começo. Financiada inteiramente por fundos americanos, a Comissão de Socorro de Massachusetts continuou suas clínicas e seu trabalho de habitação e bem-estar em Halifax muito tempo após o desastre, uma memória apreciada pelos haligonianos até hoje. A ajuda incluiu a construção de um prédio para abrigar refugiados da explosão. O prédio foi apelidado de Apartamentos Governador McCall. O site da cidade de Boston nota que o prédio de apartamentos abrigou quase 320 famílias, ou 2.000 pessoas. E no rescaldo do desastre surgiu uma tradição de Natal. De acordo com a página da cidade de Boston, muitos bostonianos que estavam em Halifax no Natal de 1917 enfeitaram os hospitais onde trabalhavam com árvores de Natal e outras decorações. Um ano depois, em dezembro de 1918, a Nova Escócia enviou uma árvore de Natal para Boston como agradecimento pela ajuda de Boston após a explosão. Em 1971, a Nova Escócia reviveu a tradição com uma árvore doada pelos produtores de árvores de Natal do condado de Lunenburg até 1976, quando o governo da Nova Escócia assumiu a doação para continuar o gesto de boa vontade e promover o comércio e o turismo. Halifax recebeu ajuda de todo o mundo, não apenas de Boston, outras províncias canadenses e estados americanos. As cidades também foram muito generosas, mas a rapidez e amplitude da resposta de Boston nunca foram esquecidas na Nova Escócia. Posição é um símbolo. John Bacon, que em 2017 escreveu um livro sobre a explosão de Halifax, foi citado no Boston Globe. No dia 30 de novembro deste ano, o povo de Boston acenderá a árvore de Natal, um testemunho de um tempo em que o pior que o mundo poderia infligir trouxe o melhor de 2 países. Espero que tenha gostado deste episódio do History Guy, com pequenos trechos de história esquecida. E se você gostou, alimente o algoritmo fazendo um comentário ou clicando no botão de curtir. Se tiver sugestões para próximos episódios, envie para nosso e-mail de sugestões.
Visite nossa página The History Guy, a história merece ser lembrada. E claro, estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Reserve uma mensagem especial do History Guy no Camil e confira nossos produtos em teespring.com. Para mais episódios de História Esquecida, basta se inscrever